Olá, você que nos acompanha aqui no canal Amor do Calvário, no Facebook. Nós, nessa noite, vamos estar dando início à nossa live sobre o preço da redenção. Daqui a pouco o pastor Mauro Alves vai estar entrando conosco aí para a gente começar essa live nessa noite, né? Com certeza vai ser bênção, vai ser um tempo de refrigério, de luz, quanto à Escritura, quanto à Palavra de Deus. E eu estou feliz de começar essa segunda-feira, né, com uma live tão importante, né, com um assunto tão importante da linha bíblica. Nós vamos estar falando sobre a linha da redenção, o preço da redenção. Graça e paz, Michele, seja bem-vinda. Nós vamos estar daqui a pouquinho começando a nossa live, né, relacionada à questão da redenção. Estou aguardando só o pastor Mauro está chegando aqui. Graças a paz aí a Michele, Deus abençoe. A todos os irmãos que vão estar entrando aqui conosco, né? Daqui a pouco o pessoal já deve estar chegando e a gente vai dar início à nossa live aqui. Dando os meus cumprimentos ao pastor Mauro, Pai do Senhor, pastor, uma boa noite. Paz do Senhor, boa noite. Creio que vai ser uma noite bem importante, né, para esse assunto que traz tanta necessidade para a igreja hoje, né, e pouco é falado, né, pastor Mauro? Verdade, Leandro. É um assunto que deve ser falado sempre. Um assunto especial. Amém. Então, eu creio que vai ser bênção e nós vamos começar, né, não vamos parar no tempo, vamos seguir. Eu creio que o horário é muito importante, né? A gente já está com 4 minutos aí e a gente marcou a live para as 9, né? O pessoal deve estar chegando. Eu espero sempre os 5 minutos para poder dar início. Pastor, o senhor podia fazer uma oração aí para a gente começar a live nessa noite e vamos falar orar sobre esse assunto que é tão importante? Vamos orar. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, te agradecemos por esse momento que o Senhor tem preparado na noite desse dia, Amém. Para nós falarmos assuntos a respeito da Tua palavra, Senhor, do Teu reino, para que possamos ser edificados, possamos edificar as pessoas e possamos expandir o Teu reino. Que o Teu Amém. Nome seja glorificado através de nós e que a Tua palavra seja propagada e que ela possa achar guarida nos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Mauro, trazendo para a área da Bíblia mesmo, primeiramente queria que o senhor falasse o que é redenção, né? Que é um assunto que pouco se fala, mas eu creio que é necessário o senhor explanar sobre isso, né? O que é redenção, para aqueles que nos acompanham aqui no canal. Bom, a redenção, Leandro, antes de falar, eu quero ler um texto na palavra do Senhor para a gente usar como base, para poder consubstanciar todo o assunto. Levítico, capítulo 25, quero ler do versículo 24 até o 26. Levítico 25? Você sabe que esse nome Levítico, na verdade, é um nome grego, né? O nome do livro em hebraico, na verdade, é Vaikra. Vaikra. Significa e chamou, né? Uhum. Então, vamos ler. A partir do versículo 24, diz assim: Portanto, em toda a terra da vossa possessão, concedereis que seja remida a terra. Se teu irmão empobrecer e vender uma parte da sua possessão, virá o parente mais próximo e remirá o que o seu irmão vendeu. E se alguém não tiver remidor, mas ele mesmo tiver enriquecido e achado o que basta para o seu resgate, contará os anos desde a sua venda, e o que ficar do preço da venda restituirá o homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Amém. Mas se as suas posses não bastarem para reavê-la, aquilo que tiver vendido ficará na mão do comprador, até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá da posse deste, e aquele que vendeu tornará a sua possessão. Amém?
Amém. Bom, então esse aqui é o texto clássico, né, que a gente utiliza para falar sobre doutrina da redenção, que na verdade a doutrina da redenção, Leandro, ela está inserida dentro do campo teológico que envolve a doutrina da salvação, né? Porque, na verdade, quando a gente vai estudar a doutrina da salvação, a gente estuda aproximadamente 20 matérias, 20 doutrinas, dentro da doutrina da salvação. E essa doutrina aqui, ela é muito importante porque ela mostra exatamente o que é o resgate da alma do ser humano, porque a alma do ser humano precisa ser resgatada e o preço que foi pago, né? Então, dentro da questão da soteriologia, é uma das doutrinas mais importantes e muito pouco falada. Infelizmente, quase não se fala. Então, você perguntou... É a doutrina do resgate, no caso, né, pastor Mauro? Aí você perguntou o que é a redenção, né? Então, a Bíblia, ela, para mostrar o que é redenção, ela emprega uma metáfora, né, do resgate. Vou dar uma ilustração bem simples aqui para a gente começar a criar uma plataforma. Por exemplo, quando uma pessoa é sequestrada e os sequestradores entram em contato com a família e pedem um valor de resgate. Enquanto a família não paga aquele valor, eles não devolvem a pessoa, não liberam a pessoa. É isso que aconteceu com a nossa alma. A nossa alma, ela estava nas mãos do cobrador, porque a dívida que o ser humano contraiu, pecados são dívida que nós vamos contraindo diante de Deus, né? A dívida era com Deus, mas quem cobrava, o cobrador era o diabo. Então ele tinha uma cédula, como uma promissória nas mãos dele, e ele era uma espécie de cobrador, ou de alguém que exercia exercia a cobrança pelo valor da nossa alma, né? Ele é que fazia esse papel. Então, quando uma pessoa foi resgatada, que Jesus deu a sua vida, depositou o valor equivalente no leilão espiritual, que é o seu sangue, a alma foi liberada e ela voltou agora a ser livre, né, do jugo do pecado, daquela lei do pecado, e nós passamos a ser livres. E por isso que João 8,36 diz: conhecereis a verdade, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque ele pagou o resgate por nós. Então, em síntese, é mais ou menos isso daí, né? Esse tema ele vai aparecer muitas vezes no Antigo Testamento, e vai referindo-se a ritos, né, da redenção, no tocante a pessoas e bens. Ok? Então, no caso... só para fechar, a palavra hebraica que é utilizada para redentor, né, o parente redentor, é a palavra Gaal, do hebraico. E o redentor, ele funciona como um Goel do hebraico, que o próprio Senhor, Deus, é o redentor no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, o remidor, o redentor, o parente mais próximo, é o Senhor Jesus. Amém. Então, a doutrina do resgate, ela está dentro da doutrina da redenção. Quando se estuda sobre redenção, se fala da área de soteriologia, e uma das doutrinas estudadas, da linha estudada, é essa doutrina do resgate, é isso? Isso, exatamente. Até porque, no Antigo Testamento, o resgatador era o próprio Yahvé. No Novo Testamento, e as ofertas que eram oferecidas eram de animais, né? Agora, no Novo Testamento, Jesus tanto é o resgatador, como também ele próprio é o resgate. Como que funcionava a questão do jubileu, nessa questão do resgate no Antigo Testamento, pastor Mauro? E o que traz isso para a realidade do Novo Testamento? Isso aí nós vamos ter que ir bem pausado, com bastante atenção, Leandro, para a gente poder entender, né? Porque esse assunto ele não é muito fácil de ser entendido. Ele é um assunto complexo e, na verdade, como que funcionava? O texto que a gente leu, eu fiz questão de ler aquele texto, porque era assim. A gente vai precisar entender um pouquinho de tipologia bíblica também para poder entender o que é a doutrina da redenção. Se alguém comprasse uma propriedade em Israel,
fosse casa ou fosse um terreno, um campo, ele ficaria dono dessa casa ou dessa propriedade somente até a chegada do ano do jubileu, que era de 50 e 50 anos. Então vamos supor que ele comprasse uma casa ou um terreno e já fazia 23 anos que tinha tido o ano do jubileu, ok? Então ele ficaria em possessão dessa casa só mais 27 anos, até completar o ano do jubileu. Porque no ano do jubileu, quando fazia 50 anos, que aí é um tipo do milênio, voltava aquela possessão, aquela propriedade para a possessão do antigo dono, né? Então, quando alguém, vamos supor também, no Antigo Testamento, quando alguém empobrecia, ele ficava pobre, né? E ele tinha necessidade de vender uma propriedade, ou então parte daquela propriedade, um pedaço. Então, o parente mais próximo dele, ele vinha, resgatava aquela propriedade para devolver para ele. Né? A pobreza, o que é a pobreza no campo da tipologia? É um tipo de Adão. Né? Enquanto que o parente mais próximo é um tipo de Cristo, do último Adão. Ok? Olha como que já vai começando a clarear, né? E aí o que acontece? Enquanto, por exemplo, a pessoa vinha, né? O resgate era o motivo da vinda do parente mais próximo. O resgate da nossa alma foi o motivo que Jesus precisou vir. No caso dos hebreus, ele vinha, o parente mais próximo vinha para resgatar a propriedade e devolver para o dono. Agora, no caso da nossa alma, Jesus é esse parente mais próximo. Ele veio para resgatar nossas almas, né? Então, toda essa indumentária, todos esses ritos da doutrina da redenção são tipos que apontam para o antítipo, que é a realidade, que é Jesus. A gente pode ver isso no Salmo 35, Salmo 144, Isaías 52, Mateus 20, 28, e assim por diante. Agora, é muito importante entender que existia 3 tipos de resgate. 3 tipos. Se as pessoas que estão nos assistindo aí não estiverem entendendo, é até bom pegar uma caneta e um papel para poder marcar, Leandro. É verdade. Por favor, pegue uma caneta e papel aí para anotar e sinta-se à vontade também para perguntas, viu? Pode mandar sua pergunta, a gente vai estar respondendo passo a passo, uma por uma aqui, justamente porque o nosso objetivo é trazer, você ficar com um pensamento claro com relação a isso. É claro que é um assunto bem profundo, nem tudo você vai conseguir pegar, né? Mas a live fica gravada para depois você tiver alguma dificuldade rever, mas procure tirar suas dúvidas hoje, escrever, colocar aí o que você está achando da live, também as perguntas que a gente vai estar passando para o pastor Mauro, e coloque o seu comentário aí, dá a paz do Senhor, para a gente saber quem está nos acompanhando aí na live dessa noite. Então, por favor, anote aí. Então, pode continuar, pastor. Bom, então vamos lá. No Antigo Testamento, existia 3 tipos de uma pessoa resgatar trazer de volta a possessão, né? Ter de volta uma propriedade que ele vendia ou perdia. A primeira eu já falei como que era, que é, se ele não tivesse dinheiro, o parente mais próximo vinha e pagava por ele, o resgate. Tinha um valor equivalente para cada possessão, né? Casa era um valor, casa murada era outro valor, vou dar uma explicação sobre isso, terreno era outro valor. O segundo tipo de resgate era através do esforço próprio. Como assim? Ele tinha que juntar dinheiro, né? E por isso que isso daqui é interessante, que é um tipo da grande tribulação. Que quem não... O primeiro tipo era o parente mais próximo. Jesus. Se ele não conseguisse através do parente mais próximo, ele tinha que juntar dinheiro por esforço próprio. Quer dizer, durante o período da tribulação, as pessoas vão ter que se esforçar e as pessoas vão ter que ser salvo com o próprio esforço. Mesmo que o sangue de Jesus que vai salvar, mas a pessoa muitos vão ter que dar sua própria vida. Isso daqui é um tipo, né, através do seu próprio esforço. Neste caso, a pessoa tinha que conseguir o dinheiro. E ela corria um sério risco dela não conseguir esse dinheiro. Assim como muitos correrão um sério risco na grande tribulação de não conseguir alcançar a salvação, porque terão que rejeitar o sinal da besta. Olha como que já vai ficando claro, né? A tipologia já vai ligando uma coisa com a outra.
E assim como que o ser humano, o Leandro, durante o período da sua vida, ele precisa também encontrar a salvação da sua alma. Porque se ele morrer sem encontrar a salvação da sua alma, a morte física sela o destino da alma. É isso que está lá em Eclesiastes 12, né? Versos 6 e 7. Em terceiro lugar, o terceiro tipo de resgate é que ele precisava esperar o ano do jubileu, que é um tipo do período da graça, e um tipo do milênio também. Porque nesse período do jubileu, todos recebiam liberdade. Os escravos, as propriedades voltavam para o antigo dono, né? Porque Israel, ninguém poderia escravizar Israel, mas Israel também não podia escravizar ninguém. Então, o ano do jubileu, esses 50 anos, é um tipo do período da graça, quando todos recebem a liberdade. Então, todos, através de Cristo, eles também têm o direito de receber a liberdade e voltar para o seu estado original. É um tipo da liberdade da terra, da biodiversidade também, que está lá em Romanos 8, do 20 ao 23, quando a terra também será resgatada e passará por um período de purificação para poder se estabelecer o milênio. E mais uma coisa, essa questão do milênio, ela está muito linkada com o jubileu, porque no jubileu acontecerá uma grande efusão também da palavra de Deus. Se alguém tiver dúvida aí para a gente voltar a explicar, né? Uma Áurea está falando aí, tem vários irmãos já. Com certeza. Estou cumprimentando aqui a Neuzirene, a Michelle eu já havia cumprimentado, a Vanessa, o pessoal da Assembleia de Deus aí, do Ministério do Pastor Mauro, Ministério Apologético, Danilo, seja bem-vindo. Áurea, grande abraço, saudade de vocês aí, vocês são bênção na minha vida, na minha família, todos aí da Assembleia de Deus, do Ministério Apologético, Áurea, Mandirce, esses irmãos que moram no nosso coração. A gente está longe, mas sempre lembra de cada um deles, né? Deus abençoe. Todos aqueles que estiverem entrando, por favor, nos cumprimente, fale conosco, manda aí a sua mensagem, a sua pergunta para a gente poder trabalhar esse tema que é tão importante. Pastor, então o senhor já entrou nessa parte do resgate aí, a doutrina do resgate, que é pouco falada, né? Eu, particularmente, só vi o senhor pregando sobre isso. Eu nunca vi ninguém falando sobre essa doutrina do resgate, né? Mas creio que deve ter outras pessoas que falam sobre isso, mas de uma forma tão profunda assim, não lembro de ter alguém falado sobre isso. E o que é a doutrina do resgate? O senhor já explicou essas três partes. O senhor já falou também sobre a questão do que é redenção, né? O senhor já deixou bem assim, de forma mais superficial, vamos falar assim. O senhor não colocou tanto profundidade, entrou mais na profundidade da área da doutrina do resgate. E qual que é a importância dessa doutrina, dessa parte da doutrina da redenção para a vida cristã? Porque muitos cristãos pensam que eles têm que, vamos falar assim, hoje na era da graça, fazer algum esforço para ser salvo, né? Então, quem é o homem na doutrina da redenção? Quem é Deus? E como funciona esse processo? O homem na doutrina da redenção é o sequestrado que eu falei. A alma dele está sequestrada antes dele encontrar com Cristo. E Cristo é o agente da salvação, é aquele que paga o resgate para que a pessoa possa voltar novamente ao convívio da família. Ou seja, para que a pessoa volte ao seu estado original. Por que a pessoa precisa de resgate? Porque a sua alma está perdida sem Cristo. Tem mais uma coisa muito interessante dentro dessa doutrina, Leandro, ainda com a questão do ano do jubileu. Vamos supor, se alguém comprasse uma casa numa cidade murada, porque as cidades antigas dos períodos bíblicos, a grande maioria era murada. Então vamos supor que alguém comprava uma propriedade, né, dentro de uma cidade murada. Então, ele só tinha um período de 1 ano para conseguir o dinheiro para resgatar. Só 1 ano. Senão, ficaria para sempre nas mãos daquele que havia comprado. Ok? Então, veja bem. O que significa isso? Dentro do campo da tipologia, isso daí é o período da graça. Porque o período da graça, um dia a porta da graça vai se fechar.
E se a pessoa ficar toda a vida aqui, o que é essa casa com cidade murada? É um tipo da nossa alma dentro do corpo. O muro seria o corpo, porque a alma é o homem interior. E aqui o corpo seria a cidade murada, né? A alma está lá dentro. Então, se a pessoa passar o período da vida dela toda e ela morrer sem conseguir se encontrar com Jesus, sem conhecê-lo e sem receber ele como seu salvador, significa que, ou se Jesus voltar nesse período, então acabou o período da graça e a pessoa não resgata mais a sua alma. Por isso que Isaías 61, eu vou ler esse texto para a gente dar uma olhada nisso, é muito interessante. Olha aqui, 61, né? Preste bem atenção nesse texto. Ó. Isaías capítulo 61 diz assim, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Esse ano aceitável do Senhor é o período da graça. Pode ver que logo após o ano aceitável, já vem o dia da vingança do nosso Deus. Significa que já é o juízo de Deus. Se Jesus voltar, ou a pessoa morrer, antes dela conseguir se encontrar com Jesus e ter o resgate da sua alma, ela se perde para sempre na eternidade. Isso que representava essa cidade murada, que a pessoa só tinha um prazo de 1 ano para conseguir resgatar. Meu Deus, isso é profundo demais. Pastor Mauro, então, assim, trazendo para a realidade bíblica e aquilo que a gente ouve por aí, e que muitos confundem, né? O homem em si, ele não tem condição nenhuma de se salvar pelo seu próprio mérito na era da graça, né? Ele depende do primeiro tocar, do agir do Espírito Santo, para que depois ele possa ser salvo, vamos dizer assim. Existe uma sinergia, assim, no que tange ao momento. Não existe nenhuma pessoa no mundo que tenha a capacidade de ir até Deus se ele não for tocado pelo Espírito Santo, pela graça. Lembrando que a palavra resgatador no Antigo Testamento é a palavra goel, né? Depois eu vou dar os termos gregos do Novo Testamento. Então, a pessoa precisa ser tocada pelo Espírito Santo. Como que ela é tocada? No momento em que a pregação do Evangelho é efetuada. Por isso que nós, os arminianos, nós fazemos apelo. Não são os pelagianos que fazem apelo. Os calvinistas nos criticam porque nós fazemos apelos e eles dizem, os arminianos querem dar uma ajudinha para Deus na salvação. A salvação, nós sabemos que ela é monocrática. Ela vem só de Deus. Só pela graça. O principal ponto de fundamentação do arminianismo clássico não é o livre-arbítrio, é a graça. Ok? Entretanto, quando a pessoa ouve a pregação do Evangelho, acontece que ele é tocado. Ao ser tocado, aí entra aquela questão do livre-arbítrio, se ele pode recusar a graça ou pode aceitar. Ok? Claro. Então, existe, na verdade, o agente da salvação é Deus. O homem precisa ser aquele que está sequestrado, como eu falei, e precisa ser resgatado. Agora... Pastor Mauro, até trazendo para essa questão do sequestro aí, é como se, vamos dizer assim, vou dar um exemplo aqui. A pessoa ela foi sequestrada, ela está sequestrada, o sequestrador está com poder sobre a vida dela. Aí, o irmão lá vai lá e paga o resgate, né? Alguém vai lá e paga o resgate para que essa pessoa deixe de estar sequestrada, para ela ser livre. Mas ela diz assim, não, você pagou o resgate, mas eu não quero sair, eu quero ficar aqui preso. Pode acontecer isso aí. Como já aconteceu várias vezes, né, de pessoas, por exemplo, ter contato com os bandidos, com os sequestradores, e falar, não, eu vou ficar preso aqui, você pode pagar o resgate, mas eu quero ficar. Depende da pessoa também, se ela quer sair ou não, né? Quer dizer, o agir, o pagar o preço já foi pago. A graça é isso, ela alcança aquele que foi sequestrado.
mas a pessoa precisa aceitar aquele sequestro, né, que ela foi sequestrada, reconhecer e querer se tornar livre também. Né? Aí tem um ponto, né, que quando geralmente os calvinistas gostam muito de citar, que as almas estão nas mãos do Senhor Jesus, e ele diz, está aqui, aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, né? Está na minha mão, jamais sairá da mão. É claro, eles não está seguro na mão do Senhor, segurança em Cristo, mas ele não vai deixar a pessoa, ele não vai soltar a pessoa, mas a pessoa pode sair, ok? Então veja bem, existe um trâmite nessa questão, porque como eu estava falando no início, no prefácio, na introdução, a pessoa precisa ser resgatada, porque antes da morte e da ressurreição de Jesus, como que acontecia isso? Satanás era um instrumento de justiça de Deus. A dívida é com Deus, mas quem cobrava era ele, ok? Então, até Hebreus 2,14 fala que ele detinha, né, o poder da morte. Claro que nós sabemos que sempre esteve sob o controle de Deus, mas o salário do pecado é a morte. Agora, como Cristo não tinha pecados, quando Satanás mata ele na cruz, quando ele é morto, o diabo cai numa armadilha, porque Jesus não tinha pecados, ele mata o justo. Ao matar o justo, ele cai numa armadilha. E aí ele é julgado e condenado, porque Jesus nunca pecou. 5:21 diz que ele nunca pecou, né? Então ele cai numa armadilha, e ele não tinha salário, a morte não tinha salário para dar para Jesus. Então Satanás é julgado e condenado. A partir daí, ele é considerado assassino, né? A partir desse momento, ele é considerado assassino, e o preço que Cristo pagou, que é o seu próprio sangue, é aceito como pagamento pelo resgate diante do juiz. Quem é o juiz? Deus. Por isso que quando a gente vai para Apocalipse capítulo 5, que aí nós vamos entrar com mais profundidade, a gente vê que o único que foi autorizado a abrir o livro selado por dentro e por fora, né, foi Jesus, porque esse valor está depositado em juízo. E quando alguma coisa é depositada em juízo, só o juiz que pode abrir. Como Jesus é juiz de vivos e de mortos, porque o Pai delegou isso para ele, o Pai ninguém julga, mas delegou isso ao Filho, então ele abriu o livro selado porque o valor foi depositado em juízo. Amém. O pastor Marco está perguntando aqui o que significa quando falamos graças a Deus. É o favor imerecido, que eu não posso pagar. Eu estou agradecendo a ele de algo que eu não merecia. Ok? Graça é favor imerecido. Ao contrário de misericórdia, né? Misericórdia é quando nós merecemos uma punição e não recebemos. A graça é quando nós não merecemos algo e recebemos. Amém. Está respondido aí, Marco. Se tiver mais alguém que queira fazer perguntas, sinta-se à vontade para perguntar para nós sobre essa questão do preço da redenção, o pagamento, né, que Jesus teve que fazer, o pagamento da cruz, né, o pagamento que foi caro, que foi preço de sangue, não saiu barato não, irmãos. Por isso que o evangelho não é brincadeira, né? As boas novas é para nós, mas o Senhor carregou o preço, o peso do pecado sobre ele, né? Sobre toda a sua vida, no Calvário o sofrimento foi muito grande, né? Então as pessoas não têm muitas delas não têm o discernimento do tanto que Jesus sofreu, e o preço que foi pago não foi um preço barato, né? E o pastor, falando sobre isso, eu queria até perguntar para o senhor sobre a expiação substitutiva. O que seria isso dentro da doutrina da redenção? Isso aí é a chamada morte vicária, substituta. Expiação substitutiva. Jesus, ele nos substituiu, né? Ele morre no nosso lugar. E aí, ao morrer no nosso lugar, ele faz toda a expiação dos nossos pecados. É como uma limpeza. Expiação significa, é como uma ação sanitarista, né? Nesse caso aí, como está acontecendo hoje com o coronavírus, higienização. Então, Jesus nos limpa totalmente dos nossos pecados. Por que ela é substitutiva? Porque ele vai no nosso lugar. Quando você ouvir falar vicária, está falando justamente dessa expiação substitutiva,
que é Jesus se colocando no nosso lugar. Por isso que Isaías 53 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele morre no nosso lugar, nos substitui, né, na questão da morte de cruz, e assim ele vai nos limpar totalmente. Por isso que a Bíblia também diz que a palavra de Deus ela é como o sabão do lavandeiro, né? E a Bíblia ainda diz que as pessoas que se afastam de Deus é como a porca que estava na lama, ela foi limpa e depois ela volta lá para se lamear de novo. Ou como o cachorro que vai e come o seu próprio vômito. Porque a partir do momento que nós encontramos Jesus, passamos pelo processo da salvação, que a primeira coisa, depois do arrependimento, é a justificação, somos agora, deixamos de ser culpados e somos considerados inocentes. Depois vem a regeneração e, por fim, a santificação. E essa expiação foi o momento que ele morre na cruz, ele substitui a cada um de nós lá no lugar do ser humano. Pastor, então a expiação do Antigo Testamento, né, era só realmente um tipo do que iria acontecer com Jesus na cruz, né, no caso. Por que chama substitutiva também? Porque todo aquele ritual que acontecia no Antigo Testamento foi substituído pelo sacrifício único, vicário, perfeito. Porque aqueles animais que morriam no Antigo Testamento, eles era como um cheque, eu já falei aqui uma vez, né? O cheque especial que você usa, você paga a dívida, vai pagando o juro, mas a dívida continua. Todos aqueles animais que eram imolados, eles cobriam o pecado momentaneamente, mas continuava aquela dívida, continuava aquela culpa. O jugo do pecado estava sobre o ser humano. Ao ser substituído pelo sacrifício de Jesus, perfeito, no nosso lugar, de modo vicário, então esse sacrifício perfeito agora, ele valeu de uma vez por todas, não precisa morrer mais animais. Ô, pastor, então, aqui eu quero até fazer trazer uma questão aqui, que é até importante o senhor falar também, relacionado até a essa questão da expiação substitutiva e tudo mais. A morte de Jesus na cruz é o suficiente, né? Então, essa questão de quebra de maldição hereditária, essas conversas todas que tem hoje aí, isso tudo não passa na vida do cristão, né? Não, quando eu entendo isso aí é um conceito neopentecostal, né? Confissão positiva, quebra de maldição, cura interior. Toda vez que eu tento colocar alguma coisa para ajudar a redenção, eu estou anulando o sacrifício vicário de Jesus. Porque é suficiente. O sacrifício de Jesus nos garante, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E o apóstolo Pedro diz que não foi com ouro nem com prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Por isso que envolveu prata, né? Jesus foi vendido por moedas de prata, porque prata simboliza redenção na Bíblia. Então não precisa fazer mais nada, não precisa carregar cruz, não precisa fazer promessa, não tem quebra de maldição. A partir do momento que Jesus morreu na cruz, ele já se fez maldito para que a nossa vida fosse uma bênção. Então nada dessas coisas resiste ao crivo da Bíblia. O sacrifício de Jesus, inclusive, Leandro, a carta aos Gálatas, ela foi necessária, a primeira carta que Paulo escreve, porque estava se praticando na região da Galácia o galacianismo, que é justamente, para eu ser salvo, eles pregavam, eu creio em Cristo, o sacrifício de Cristo vale, mas eu tenho que acrescentar mais alguma coisa, guardar o sábado, circuncisão e assim por diante. Por isso que Paulo vem com a carta aos Gálatas e Martinho Lutero vai chamar essa carta de Carta Magna da Liberdade Cristã. Com certeza. Pastor, eu estou perguntando sobre essa questão da quebra de maldição, e até mesmo também tem um outro pregador aí que fala uns absurdos aí, falando que o homem é o centro do evangelho, que o homem está debaixo da autoridade. Deus é tanto amor que o homem tem parte nisso aí tudo, e o homem não tem nada. A gente sabe muito bem que o ser humano era o sequestrado, o ser humano é o pecador, é aquele que carece da graça de Deus, todos pecaram, todos estavam longe daquilo que era o propósito de Deus, e só por meio da morte de Jesus é que o ser humano alcança a salvação, não tem outro jeito. E aí a gente percebe que mesmo depois, com a Bíblia deixando isso tão claro, ainda se trabalha hoje dentro
de certas igrejas, entre aspas, aí, essa tal de quebra de maldição, que isso aí é uma falácia, uma enganação, porque a partir do momento que o ser humano crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, ele aceitou o sacrifício da cruz, isso não pode mais estar na vida do cristão, né? Até porque essa quebra de maldição ela foi muito utilizada, né, no início dos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, através do G12, né? E graças a Deus parece que já está sepultado esse G12. E aí eles deram um up, né, nisso daí, e começou lá na Colômbia, embora isso aí já é bem antigo, né? Isso aí faz parte das religiões orientais, né? Confissão positiva, todas essas coisas. Vem das religiões da cientologia, né? Das religiões orientais, Seixonoe e assim por diante. Então eles vieram com essa quebra de maldição, dizendo que você precisa ter quebra de maldição por supostos problemas do passado, utilizam até técnicas de regressão para fazer a pessoa voltar lá no útero da mãe, para perdoar até Deus, perdoar as pessoas. Isso daí é antibíblico, eu chamo isso daí de espiritismo evangélico, porque o sacrifício vicário de Jesus é suficiente e nos purifica de todo o pecado. Amém. A Vanessa está colocando aqui uma questão, ela coloca aqui no versículo 4, lá de Isaías 53, você vai falar, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Como explicar, sendo que ainda sentimos dores, ficamos enfermos, etc. Isso aí seria em que sentido? Ela está perguntando, pastor. Aí tem dois aspectos, o aspecto principalmente espiritual, né? Espiritual, e isso aí também nos mostra, não é que ele vai curar todas as enfermidades e todas as pessoas, mas que ele pode curar toda e qualquer enfermidade, e principalmente na questão espiritual. E segundo o historiador Flávio Joséfo, ele conta que no momento que Jesus estava indo pela via dolorosa, né, quando fala lá, e pelas nossas pisaduras fomos sarados, o sangue que ia caindo na via dolorosa, as pessoas que iam passando e pisando naquele sangue, iam ficando curados de todas as enfermidades, no momento que Jesus andava pela via dolorosa. Porque agora, no sentido, para nós, é mais o sentido espiritual. Por exemplo, os propagadores da quebra de maldição, da confissão positiva, da teologia da prosperidade, da unção do riso, da unção da lagartixa, como Kenneth Reagan e outros, né, até o senhor R.R. Soares, eles dizem que isso daí é o sentido físico, que você não deve aceitar a enfermidade, que crente não fica doente, e quando algum deles fica doente, um pastor deles fica doente, eles até substituem, porque eles pregam uma coisa que eles não conseguem viver, né? Não, até porque não é bíblico, né? Eles pregam tudo, menos a Bíblia. Essa é a verdade. Eles pregam de tudo. Tudo que você imaginar, eles pregam. Bíblia, eles não pregam. Esse que é o problema. Aí o Maicon está perguntando aqui. Então, quando oramos, é necessário pedirmos a Deus quebrar a obra do inimigo? Maicon, a partir do momento que você creu em Jesus, hein, pastor? Como é que responde essa situação aí? A partir do momento que às vezes nós oramos repreendendo o inimigo, né? Por algumas coisas que ele faz, a gente sabe que ele trabalha 24 horas e ainda faz hora extra, né? Mas Jesus já venceu totalmente, até porque a Bíblia diz em Colossenses que ele expôs publicamente as hostes espirituais da maldade. No momento em que ele morre na cruz, eles foram expostos publicamente. Jesus venceu e ele outorgou autoridade para aqueles que servem a ele no seu nome, que possam também expulsar os demônios. Amém. Eu só vou ler um texto aqui, que é esse texto que o pastor Mauro falou, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13. Eu vou ler aqui, ó. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então aqui está falando que é todos, não é? Não precisa, não ficou nenhum para trás para você quebrar a maldição, para você fazer, não tem nada disso. Aqui está falando todos. E aqui fala assim, tendo cancelado o escrito de dívida, que é a cédula, né, pastor Mauro, até entre aspas, a promissória da dívida, né, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial,
removeu inteiramente. Aqui está falando inteiramente, está deixando bem claro que foi... Encravando, ele vai falar encravando totalmente na cruz. Exatamente. Encravando inteiramente na cruz, encravando na cruz e despojando os principados e potestades publicamente, quer dizer, de maneira pública, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E aí no versículo 16 é dito: ninguém, pois vos julgue por causa da comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Está deixando claro que o homem, o sacrifício da cruz é o suficiente para a salvação do ser humano. Não tem outra, não tem necessidade de outra coisa que o ser humano possa fazer para ser salvo, né? Não tem como isso. Ô, Leandro, exatamente. Esse texto aí, ele joga a pá de cal, né? Eu quero ler um texto aqui agora para a gente começar a mostrar, né, o trâmite da possessão, dessa compra que era feita da terra ou de uma casa. No capítulo 5 do Apocalipse, a partir do versículo 1, diz assim, ó, Apocalipse capítulo 5, vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono, ou na destra, né, um livro escrito por dentro e por fora, e bem selado com 7 selos. Isso aqui é muito importante, porque ele está linkado com Jeremias 32. Quando se fazia uma compra de uma posse, de uma propriedade, se utilizava um livro escrito por dentro e por fora e selava ele. Lá em Jeremias 32 ainda tem duas escrituras. Uma ficava na mão de quem comprava, outra ficava na mão de quem vendia. Versículo 2. Vi também um anjo forte, clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos: não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Nisto vi, observe que ele é chamado de leão da tribo de Judá. Por isso que quando abre os selos, é considerado, dentro da escatologia bíblica, a ira do leão. Está lá em Amós, né? Rugiu o leão, quem poderá subsistir? Que é a ira do próprio Jesus. Agora, as taças é a ira do ancião de dias, do Pai. Porque Jesus, ele é para a igreja, ele é o leão, para a igreja ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para Israel, ele é o leão da tribo de Judá. Tanto é que, olha que interessante, Leandro. Versículo 6, ó. Versículo 5. E disse-me um dentre os anciãos: não chore, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus selos. Ele está falando de um leão, né? Versículo 6. Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé. Ora, mas ele falou leão. Agora ele olhou e viu um cordeiro, porque ele vê os dois simultaneamente. Ele vê o leão, que é o leão da tribo de Judá, que representa o juízo, a ira do leão para abrir os selos, e já ele vê o cordeiro que derramou o sangue para pagar o resgate. Ok? Glória a Deus, aleluia. O cordeiro em pé como havendo sido morto. Por que como havendo sido morto? Porque ele tem as marcas da cruz, dos cravos, né? E tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio, verso 7, tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono, que é o ancião de dias, o Pai, e logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas, uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 9, ó. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste, olha ele pagando, para Deus, homens de toda tribo e língua e povo e nação. Rapaz, isso é profundo demais.
Pastor Mauro, a Vanessa está perguntando se esse livro é literal. O livro aqui, na mão dele, é um tipo, é um livro que ele pega, ele vê literalmente, mas representa todo, esse livro ele vai trazer o desfecho do que vai acontecer na primeira metade da tribulação, né? E a partir quando ele abre o selo, o livro selado, o primeiro selo que ele abre representa a primeira metade da tribulação, que é o cavaleiro montado num cavalo branco, que é o anticristo. A partir do segundo selo, já é a segunda metade da tribulação. Nesse livro está registrado tudo o que acontecerá durante o período da tribulação, em referência à ira do cordeiro, do leão, porque as taças depois é a ira do ancião de dias. É bom até o pastor ter tocado nesse texto aqui de Apocalipse 5, porque hoje a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve na internet, viu, irmãos? Tenha cuidado com as mensagens que você ouve, com aquilo que chega até você. Tente o máximo que você puder peneirar. A gente se coloca à disposição aqui quando você tiver dúvidas sobre um pregador, sobre alguma coisa que você ouvir, nos envie para o pastor Mauro, fale conosco, não ouça e vá acreditando em tudo que você ouve, porque hoje tem um pregador aí na internet que está falando que nem Jesus era digno de abrir o selo, né? Sendo que aqui o texto é claro, né, que Jesus, ele é digno e além dele abrir, ele comprou, porque ele é Deus, né? Então, aí o camarada vem e fala um absurdo desse, aí perguntaram para ele se ele conhecia teologia, ele falou que nem estudou teologia, e o pior, ele está cheio de seguidor na internet, no YouTube, no Instagram e por aí vai. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso daí, com aquilo que a gente ouve, porque se você não entende a doutrina da redenção, você não vai entender porque você foi salvo. E também você não vai entender aonde você estava e quem você é hoje. Quando a pessoa ela não conhece essa doutrina a fundo, para ela, a salvação é uma questão muito simples, né? Que não foi nada simples, né, pastor Mauro? Imagina se é simples o próprio Deus, o Filho, né? Deixar o trono de glória, né? Vamos dizer assim, para pagar o preço, ficar 9 meses na barriga de uma mulher, de uma virgem, né? Depois sofrer, passar todo um período, porque Jesus passou um período no anonimato, vamos dizer assim, para depois ter o seu ministério, pagar o preço na cruz. Irmãos, imagine se isso aí é fácil. Aí vem esses camaradas que tá aí na internet hoje, falam uns absurdos, fala de quebra de maldição. O homem é arroz e feijão, o homem come arroz e feijão, o homem é limitado, ele não tem essa capacidade. A gente tem que entender e valorizar o que Jesus fez na cruz por nós, né? E não foi só a obra vicária da cruz, não. Foi todo o processo que ele teve que passar, né, pastor Mauro, para chegar até a cruz. Que eu acho que isso ainda é muito mais profundo do que as pessoas possam imaginar. O processo da cruz foi a consumação, né? Tanto que ele diz, tudo está consumado. Entretanto, a irmã Aurélia está falando aqui, o perigo das brechas, né, quando a gente dá legalidade, exatamente, porque o diabo, ele só trabalha mediante a legalidade. Né? Porque a gente vai observar na Bíblia, várias vezes ele atuando, inclusive lá em Judas, quando ele tem uma batalha lá por causa do corpo de Moisés, e é um conflito jurídico com o arcanjo Miguel, né? Então ele trabalha mediante a legalidade. E a legalidade que ele tinha antes da ressurreição de Jesus é que ele tinha o poder da morte, subordinado a Deus, né? Mas ele tinha o poder da morte. Agora eu vou começar a mostrar aqui, Leandro, se você me permite. Inclusive tem até um outro aí também que andou pregando muito tempo, e até na Assembleia de Deus, nos Gideões, que agora ele se autodeclarou mesmo judeu, né? E na verdade ele não é judeu, ele é cearense, mas ele fala que é judeu. Abriu uma sinagoga. Eu vi esse camarada que o senhor está falando aí esses dias, que agora ele está falando que Jesus não é Deus mais. Então, é esse mesmo que eu estou falando. Ele está falando que Jesus é só o Filho de Deus, Yeshua, né? E não deve ser adorado. Então, isso daí é por isso que a gente precisa de estudo, de ensino, procurar aprender com pessoas idôneas, maduras, pessoas que têm vida com Deus, pessoas que têm experiência dentro do contexto teológico e bíblico, né? E também dentro do contexto da vida com Deus. Porque hoje está cheio de aventureiro aí na internet, não é pouco, viu? Fazendo live, dando curso de teologia aí, tá a farra do boi.
Bom, É verdade. mostrar qual que era o trâmite, então, né? O livro selado, nós já aprendemos lá, que ele foi aberto por Jesus, porque Jesus é o juiz. Está depositado em juízo. O valor, ele pagou, ele comprou, né? Com o seu próprio sangue. Então, o que acontece? De acordo com as escrituras, o Leandro, com a vinda do parente remidor mais próximo, que é Jesus, então o preço é pago, né? Uhum. A palavra redentor no Novo Testamento é a palavra grega apolutrosis, e latim é redemptio, ok? Uhum. E agora, o possuidor, antes da ressurreição de Jesus, dele pagar o preço, ele não quer sair da propriedade. É o diabo. Por isso que Jesus diz lá, né? Jesus, num certo momento, ele fala o seguinte, que se aquele espírito que habitava ali, quando a pessoa encontra-se com Jesus, aquele espírito ele vai por lugares áridos e fica procurando refúgio, repouso. Se ele não achar, ele volta de novo. Se a casa estiver vazia, ele volta a ocupar. Porque se o Espírito Santo não estiver habitando no homem, Satanás habita. Então ele não quer sair. O que acontece? Quando o preço foi pago, ele não quer sair da propriedade. Porém, a propriedade tinha duas escrituras, segundo Jeremias 32, do 1 ao 18, e era selada por dentro e por fora. E se o possuidor não quisesse sair, depois que o preço tinha sido pago, o herdeiro, né, que estava recebendo a propriedade de volta, ele podia chamar o seu remidor, e aí aquele remidor vinha como vingador. E aí ele destituía publicamente o possuidor da herança. Por isso que Jesus expôs os principados publicamente em Colossenses. Isso é exatamente também o que Jesus vai fazer na sua vinda. Quando ele regressar como leão, né? Ele vai terminar o ano do jubileu, e aí nós vamos ver toda a profecia de Apocalipse 6 cumprida. Antes de vir pela herança, o parente remidor, ele vem para desalojar o possuidor. Por isso que Satanás vai ficar preso por 1000 anos, lá no milênio. Ok? Meu Deus. Exatamente. E aí, mais uma coisa ainda. Quando nós lemos o texto do capítulo 5 de Apocalipse, é uma demonstração mesmo muito profunda do que vai acontecer no fim, né? E o capítulo 6, quando ele rompe a escritura dos selos, e aí ele vai declarar guerra contra o possuidor ilegal, que é o diabo, e vai estar usando o Cristo, né? Meu Por causa Deus. do pecado. A palavra pecado, hamartia, né, do latim, aliás, hamartano do latim, hamartia do grego, pecatus, errar o alvo, né? Quem peca errou o alvo. E Jesus, então, ele vem e proporciona a redenção através do seu sangue. Meu Deus. Pastor, então quer dizer que se for olhar mesmo na realidade, é muito mais profundo que as pessoas imaginam essa questão da grande tribulação aí, né? A exposição pública foi feita na cruz e depois ele vai vir e vai expor de novo. Vai tirar ele da Vamos terra. assim, porque... na marra, né? Exatamente, ele vai ficar preso por 1000 anos e depois ainda vai ser lançado no Lago de Fogo. Queria que você lesse um texto aí, por favor, Leandro. Só para a gente mostrar a ira do leão, que é os selos, enquanto que as taças é a ira do ancião de dias. Amós 3, versículo 8. Amós 3, versículo 8. Isso. Deixa eu abrir aqui, um momentinho. Amós 6, versículo 8 ou 3? 3:8. 3:8 fala assim: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Exatamente, percebeu aí? Aí é a ira do leão, no momento em que ele começa a abrir os selos e vai acontecendo todos aqueles cataclismos sobre a humanidade, sobre a biodiversidade, no momento da saída dos cavalos ali, ok? Certo, ótimo. Muito bom, já até coloquei aqui, ó. Pessoal, estou colocando os textos que o pastor está lendo, para ficar mais fácil depois para procurar. O Michael está colocando uma pergunta aqui, mas todas as pessoas que não têm o Espírito Santo têm algum demônio dentro dela, ou só são algumas? Não, isso daí já é um outro, seria um tema para uma outra live, né? Uhum. É que
uma pessoa que ela não é habitada pelo Espírito Santo, por Deus, ou ela é habitada por Deus, ou ela é habitada por... Não existe meio termo, né? O que Jesus está dizendo é o seguinte, que quando a pessoa... existe até um livro antigo que ilustra bem isso, chama O Coração do Homem. É um livreto. Quando o homem está sem Jesus, sem o Espírito Santo habitando nele, ele tem uma série de coisas, orgulho, soberba, uma série de coisas. Então, aquilo vai tomando conta do ser humano. Quando o Espírito Santo vem, ele limpa a casa. E ele começa a habitar ali. Mas se ele, por acaso, aquele espírito que habitava ali, ele vai embora. E ele anda por lugares áridos. Inclusive, a gente lendo Ezequiel 31, a gente entende melhor o livro de Jó, né? E quando aí ele tenta voltar para aquela casa, porque ele não quer sair daquela casa. Ele quer ter posição na pessoa. E se por acaso ele voltar e aquela pessoa não tiver o Espírito Santo nela, ele traz mais 7 demônios junto com ele. Aí Jesus disse que o estado daquela pessoa passa a ser pior que antes. Com certeza, com certeza. Isso é uma questão que a gente tem que deixar bem claro aqui, né? Por isso que vida espiritual não é brincadeira, né? Não dá para levar de qualquer jeito, não. Porque se leva de qualquer jeito, depois cria problema. É importante a gente ter um entendimento de que a obra da cruz, né, a graça é uma coisa, mas não foi de graça. Né? O negócio não é brincar com isso, porque tem muitos que falam assim, eu vou na igreja, Jesus já pagou o preço, então eu posso fazer o que eu quero, posso viver uma vida leviana, não preciso ter responsabilidade com as coisas de Deus, não preciso ter uma vida santa, não preciso ter uma vida separada do mundo. Né? Só que quando você conhece a realidade do que é o Evangelho, né, e você passa a ter uma experiência de viver o Evangelho de forma bíblica, vamos falar cristocêntrica, ter o entendimento do que Jesus fez por você na cruz, você vai querer viver longe do pecado, longe da vida, longe de Deus, né, vamos dizer assim. Você vai querer ter uma vida de experiência com Deus a cada dia. Pastor Mauro, quero trazer um texto aqui. Antes eu queria perguntar para o senhor sobre a questão de Abraão e Isaac, né, quando ele leva ele lá para ser sacrificado, se isso tem é uma tipologia da obra da redenção. No momento em que ele leva Isaac na terra de Moriá, que não é o Monte Moriá, né? Muitos pregadores pregam aí que é o Monte Moriá, mas é a terra de Moriá. E lá é um conjunto de montanhas. Lá, na verdade, é uma cordilheira, tem várias montanhas, e o texto diz, pega o teu único filho e leva à terra de Moriá e oferece ele em uma das montanhas que eu te mostrarei, que provavelmente essa montanha é o Gólgota, né? Para que se cumpra toda a tipologia bíblica. Então, o Abraão, ele é um tipo do pai, do ancião de dias. Isaac é um tipo do filho, de Jesus, né? E aquela lenha, aquele madeiro, aquela lenha que estava sendo queimada é o tipo da cruz. Por isso que quando Jesus está com os fariseus no momento, ele diz assim, Abraão se alegrou quando me viu. E aí eles vão dizer para ele assim, mas você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Blasfêmia! Mas ele estava falando do momento que Abraão vai e encontra aquele cordeiro que está amarrado nas folhagens, que é oferecido no lugar de Isaac. Aí dá para ilustrar bem a questão do substitutiva, vicária. Aquele cordeirinho morreu no lugar de Isaac, como Jesus também morreu no nosso lugar. Não, que o senhor tinha falado aí, Isaac tipifica Cristo. No caso, Isaac não tipifica o homem e Jesus tipifica o cordeiro, é isso? Não, até então, ele estava tipificando Cristo, né? O filho. Uhum, sim. Ok? Quando ele é tirado dali, então aí ele tipifica o homem, porque ele é o filho de Abraão. E aquele cordeirinho que morre ali, que está amarrado nas folhagens, ele representa Jesus morrendo no lugar do homem agora. Amém, ótimo. Isso é muito bom. O pastor, e quando acontece lá no Éden, que Deus coloca, né, já põe o homem para fora e depois ele fala, né, que o homem, né, não necessariamente a questão do homem, estou falando da questão do animal, né, que foi feita uma vestimenta, né, quando o Adão peca, né, e Eva peca, é feita uma vestimenta. Tem alguma coisa a ver isso aí com a questão da redenção?
Olha, aí tem duas vertentes, Leandro. Aí é interessante. Quando a Bíblia fala Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, tem pessoas que aplicam esse texto para aquele cordeiro que teria sido morto porque foi feito aventais com peles. Sim. E o que se subentende, mas é uma inferência feita no texto, é que teria então Deus mandado Adão matar um animal, né, para fazer os aventais para ele. E ali seria um tipo já da morte de Jesus, ou o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Mas se você for dar uma estudada no texto original ali, e na própria tradição judaica, eles têm uma outra visão, até interessante, até para as pessoas pensarem, que quando a Bíblia fala que eles cozeram folhas de figo, cozer é costurar. Ali que nasce a alta costura. Então, segundo a tradição judaica, que os judeus entendem, até baseado no texto original, é quando fala que Deus fez peles ali, aventais, porque o texto não está dizendo que morreu um animal. Não está escrito ali. É a gente que faz uma inferência, né? Subentende-se. E aí eles dizem o seguinte, que na verdade, Deus criou pele para Adão naquele momento, para que ele pudesse habitar no mundo. Por quê? Porque Adão, ele era revestido de glória. E naquele momento que ele fala que ele se viu nu, é porque aquela glória saiu. E ele não tinha pele adequada para habitar no meio dos homens. Então, quando Deus faz aqueles aventais, dentro da tradição judaica, eles acreditam que isso aí seria pele. E tem a outra linha também que acredita que foi morto um animal, né? Para que aquele animal representasse Jesus. Mas o texto em si, a Bíblia não está batendo o martelo e dizendo que foi morto um animal ali. Não, eu até coloquei aqui Gênesis 3:21, que fala, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu, mas não fala... É isso aí, de peles. Então não está escrito que morreu um animal, isso é uma inferência que se faz no texto. Aí os judeus vêm, fundamentado no texto original, nas palavras do original, e eles dizem o seguinte, como Adão era revestido de glória, e ele agora perde o acesso a Deus, aquela glória sai, e ele não tinha a pele adequada para habitar nesse mundo. Ele era revestido de glória. Então, o que acontece é que se faz, então, Deus dá pele para ele agora. Essa pele que nós temos, que é chamada de cutis, né? Nossa, profundo isso daí. Muito profundo. Irmãos, até porque o texto diz pele aí. Com certeza. Tem alguém que tem alguma pergunta a ser feita? Alguma questão que ficou com dúvida aí para a gente poder colocar, para que fique claro? Se tem alguma dúvida, alguma condição, pode fazer a pergunta aí que o pastor Mauro está aí para responder. A gente vai trabalhando esse tema aí. Agora, se todo mundo já entendeu o processo, a gente não tem por que colocar mais para frente, né? Não continuar a live se você já entendeu tudo isso, apesar que é um tema muito profundo, né? Que talvez não dá para você entender tudo numa live, né? Isso que é a questão mais complicada. A questão da redenção, alguém tem alguma dúvida com relação a isso? O processo de tipologia ficou claro? A questão dos pagamentos do resgate, né? Quem é o homem nesse processo? Quem é Deus? Por que Jesus teve que morrer na cruz? Porque isso é uma questão que muitos não conhecem, muitos não têm esse entendimento. Pensa assim, Jesus morreu na cruz para pagar o meu pecado, né? Morreu no meu lugar. Mas isso é uma maneira superficial do entendimento. Por que Jesus teve que fazer aquilo, né? Não é meramente apenas, morreu para me salvar, mas tudo bem, mas por que ele teve que morrer para te salvar? Ô, Leandro, uma coisa interessante, né? Como eu expliquei, que o rompimento dos selos é a ira do leão, né? A ira do leão. E é interessante porque quando a gente olha na ira do leão, os juízes eles são particulares. Isso aqui é muito importante. Enquanto que nas taças, que a Bíblia chama de copas, né? Que é a ira do pai do ancião de dias, está linkado lá com Daniel 7, 9, 10 e versículo 13. Essas taças, elas vão vir depois da última trombeta, né? Que a última trombeta abre o templo, capítulo 11, versículo 19 de Apocalipse. Essas taças, elas são
instrumentos de juízo. Por quê? Que Deus vai usar taças para poder derramar. E é tão interessante que uma das taças, ela vai cair justamente sobre o trono do anticristo. O trono do anticristo. Porque ele vai profanar o templo. Quando a gente lê lá em Daniel capítulo 3, capítulo 5, né? A gente vai perceber uma coisa interessante, que Belsazar, ele profana as taças, os vasos de ouro da casa do Senhor. Então, olha que interessante, como que elas vão ser derramadas sobre... A gente dá uma olhada em Apocalipse 11, do 15 ao 19, uma das taças cai sobre o trono do anticristo, porque ele profanou o templo. E Belsazar pega as taças, os vasos de ouro da casa do Senhor e enche de vinho, profana. Isso aí tem um paralelo com o texto de Apocalipse e as taças, que é a ira do ancião de dias. Pastor, por que é usado esse nome taças aí? É porque são vasos, copos. Uma tradução fala copas. Não, porque talvez a pessoa não conhece, né, o porquê, então eu quero que o senhor até fale sobre isso. Sim, essas taças são vasos de ouro, né, onde se colocava, se fazia o trabalho de adoração a Deus no templo. Então, quando Belsazar estava reinando lá, e ele fez uma festa e se embriagou, era costume, quando um povo subjugava o outro, ele mandava buscar pega as imagens dos deuses deles lá, que nós vamos subjugar, profanar, para mostrar que o nosso Deus é maior que o deles. Então, quando Belsazar pede para trazer a imagem dos deuses, eles vão dizer o seguinte, o súdito dele, não, esse povo, eles não têm imagem de Deus, porque o povo de Israel não tinha imagem de Deus. O que eles têm lá? Só tem as taças, traz o que tiver. E aí ele profana, ele derrama vinho. E, na verdade, são vasos, né? Onde se coloca, pode se colocar qualquer coisa. A Bíblia diz que nas taças se recolhe as orações dos santos, se colocava incenso, né? Era recipientes utilizados para adoração a Deus. E aí ele profana e coloca vinho. E agora aqui a gente vê que no Novo Testamento, uma das taças, da conteúdo que está nas taças da ira, cai sobre o trono da besta, porque ele profana o templo. Lá em Belsazar, ele perdeu, lá no Antigo Testamento, ele perde o seu trono na mesma noite, porque profanou os vasos da casa do Senhor. Amém. Pastor, uma última questão da minha parte que eu queria que o senhor explicasse um pouco. Está lá em Jó, no capítulo 19, versículo 25, aquele texto que diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Isso tem alguma coisa a ver com a doutrina da redenção? Não, isso daí é uma profecia. Na verdade, ele está num livro poético, né? Sapiencial. Sim. Mas eu sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará sobre a terra. Isso fala sobre a ressurreição de Jesus, porque ele vive, ele venceu a morte, e fala também que um dia ele vai se levantar como rei, reinando sobre a terra no milênio e vencendo o anticristo. Levantar fala de ressurreição. Amém. Então aqui ele está falando de Jesus. Sem saber, né? Ele está profetizando sem saber que ele está falando de Jesus. Meu Deus, profundo. Irmãos, tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que ficou, que você não entendeu? Algum processo que a gente, ao falar, que talvez não ficou claro? A gente está deixando em aberto esse espaço para você poder fazer sua pergunta, se você tiver alguma dúvida com relação ao preço da redenção, a questão da redenção, a gente deixa aqui em aberto. Caso você já não tenha nenhuma dúvida, alguma questão que ficou, eu vou já deixar aberto, talvez, para o pastor Mauro trazer suas considerações finais, avisando que na próxima segunda, na nossa live de estudo, nós vamos partir para a área de seitas, né? Nós vamos falar sobre as testemunhas de Jeová, e o tema é a sentinela das trevas. Então, se você tem interesse nesse assunto, saber sobre esse grupo, né, religioso, essa seita religiosa, né, que tanto tem trazido problemas para o cristianismo, né, porque ensinam coisas totalmente fora da realidade bíblica, você sinta-se à vontade na próxima segunda, aqui mesmo pelo Facebook, nós faremos a nossa live sobre
Nós faremos algumas lives, né, a partir de agora, sobre seitas e também da parte de heresia, que é a área mais que o pastor Mauro domina, vamos falar assim. Ele domina todas, mas eu acho que essa daqui é o carro-chefe, né? Então, a parte de apologética cristã, nós vamos falar sobre as testemunhas de Jeová, como surgiu esse grupo, da onde saiu, quem foi o fundador, quais são as doutrinas básicas dele, como você deve refutá-los, quais os textos que você deve usar para poder ter garantia, né? Porque o que tem de crente hoje, cristão, que corre do testemunho de Jeová com medo deles fazer perguntas, eles não souber responder, não está no gibi, viu, pastor Mauro? A questão aí é grande. Então, a gente vai estar trabalhando esse tema na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, na segunda às 21 horas. O Marco colocou que conheço um TJ que já tentou fazer minha mente para eu acreditar na obra deles. Marco, cuidado, por isso que a gente vai estar trazendo esse tema na próxima segunda-feira, para poder também alertar os irmãos, né, dessa questão que é muito importante. A Michelle está fazendo uma pergunta aqui, pastor Mauro, eu vou até colocar, antes, pastor, a irmã Aura está colocando, como é bom ouvir vocês, saudade, muito boa essa live, esse horário é melhor. Irmã Aura, nós vamos adequando os horários para as pessoas poderem entrar. A Michelle está perguntando aqui, muito bom, gostaria de saber sobre a maçonaria e a Assembleia de Deus. O que o senhor podia falar sobre isso? Eu acho que não é só a Assembleia, né? Tem a Assembleia também, mas tem Batista, tem um monte de pastor envolvido nessa tal de maçonaria, hein, pastor Mauro? A maçonaria é um outro assunto que a gente poderia até falar um dia aqui, né? Nós vamos falar. É importante até falar, Leandro, que essa doutrina da redenção que nós falamos aqui, nós falamos sintetizado, que isso daqui é muito mais abrangente e profundo, né? Agora, sobre a maçonaria e a Assembleia de Deus, eu, como assembleiano já, né, um assembleiano já de quase 40 anos, eu posso garantir que pastores que estão na Assembleia de Deus e são maçons, não são assembleianos. Essa Assembleia não é de Deus, posso garantir isso. Né? E também tem outras denominações, pastores, pessoas que estão envolvidas. Por exemplo, as igrejas reformadas, na sua grande maioria, elas também não vê nenhuma restrição para a pessoa ser maçom e fazer parte da igreja e ser até pastor. Inclusive, um dos maiores escritores maçons brasileiros, o Albuquerque Lira, era um pastor presbiteriano, né? Então, eu não sei se as pessoas sabem, mas surgiu a presbiteriana independente, tem a presbiteriana do Brasil, tem a renovada e tem a independente. A independente surgiu porque houve um cisma da presbiteriana do Brasil pelo fato de que a presbiteriana do Brasil não tem restrição para os seus membros de ser maçom, e a independente não aceita. E se tem algum pastor da Assembleia de Deus que está dentro da maçonaria, com certeza a convenção não sabe, porque a partir do momento que ele for detectado dentro da maçonaria, ele vai ser disciplinado, porque essa Assembleia não é de Deus, né? Não, pastor, eu sei de pastores que tem dentro da Assembleia de Deus, são maçons. Conheço pastores dentro da Igreja Batista, que são maçons também. Conheço presbiterianos. Então, infelizmente, a gente, dentro da igreja, a gente vê muito isso daí, né? Mas não é igual o senhor falou. Na verdade, não estão seguindo a Escritura e estão fora do princípio daquilo que as convenções, aqueles que fizeram toda a dinâmica da doutrina que deve ser seguida, né? Vamos falar assim, os estatutos, com certeza está fora dos princípios que as denominações cristãs sérias, que estão debaixo de uma ordem bíblica, né? Elas professam, né? Com certeza, um pastor, que nem o Antônio Gilberto, por exemplo, né, na época, né, ele não iria aceitar o Altair Germano e outros pastores aí que, com certeza, pegam firme nisso daí com relação a essa questão, né? A Vanessa está falando, talvez eles se tornem maçons por questão de status. Mas se você quiser marcar uma live aqui, Leandro, a gente pode falar sobre esse assunto, porque não é razoável que um homem de Deus, uma mulher, um homem de Deus, porque tem a maçonaria feminina também, né? Chamada de filhas de Jó. Não é razoável que um cristão autêntico seja maçom, né? E se eu descobrir que um pastor assembleiano, por mais que eu o admire,
por mais que eu possa ter ele como referência. Se eu descobrir que ele faz parte da maçonaria, porque a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, né? Porque vai agradar um e desagradar o outro. Se eu descobrir que tal pessoa professa o cristianismo, está dentro da maçonaria, com certeza a partir daquele momento eu já estou colocando de lado, né? Isso aí não é razoável. O Marco está perguntando que é uma maçonaria assim, de uma maneira superficial, só para ele não ficar com dúvida, pastor. Depois a gente vai marcar uma live sobre isso. Mas daí para falar sobre a maçonaria realmente precisa ter uma outra live, né? Na verdade, a maçonaria é uma instituição hermética, né? O que é hermética? É bem. Eles dizem que não, que eles são apenas discretos, mas nós sabemos que eles são secretos. Reuniões secretas, envolve questões de convite, né? Para a pessoa participar da maçonaria, é necessário ela ser convidada. A maçonaria está envolvido com rituais porque uma pessoa, para ser maçom, ele não pode ser ateu, ele tem que professar algum tipo de fé. Então ali é o seguinte, se ele está num lugar, vamos supor, numa nação onde predomina o islamismo, então eles têm lá na maçonaria o Alcorão. Se ele está num lugar onde o cristianismo predomina, eles têm a Bíblia ali. Lá dentro da maçonaria não se pode falar de ressurreição, então não se pode falar de Jesus lá dentro. Até porque Jesus lá na maçonaria, ele é colocado na cripta junto com os profetas e os sábios, como um homem comum, não como Deus, né? Mas é muito mais amplo. Depois a gente pode marcar aqui uma live, sim. Então tá, olha, na próxima semana a gente fala sobre a Testemunha de Jeová. Nós vamos marcar uma live sobre a maçonaria. E na outra a maçonaria. Acho que caiu a internet do nosso irmão Leandro, né? Mas nós também já estamos caminhando para o fim aqui. E quero agradecer já aos irmãos que participaram, todos os irmãos, que eu acho que a internet dele caiu lá. Não, voltou aqui agora, pastor. Ok. Voltou. Mas, enfim, agradecer ao pastor Mauro por mais essa noite, né? Amém. E por esse tempo juntos aqui. O pastor possa orar, né? E a gente, a partir dessa semana que vem agora, a gente já vai falar mais profundamente sobre um projeto que a gente tem. Eu e o pastor Mauro temos conversado sobre isso. E a gente vai colocar em pauta agora a partir da próxima semana. Irmãos, perdoe, deu uma travada na internet aqui, mas voltamos para as considerações finais do pastor Mauro. O pastor possa orar por nós, por essa semana, e cumprimentando a todos pelo dia do amigo, né? O pastor Mauro, além de ser falo que é um pastor, o meu pastor, né? E tanto tem nos ajudado, tem nos abençoado, né? É um amigo que a vida me deu, os poucos que dá para contar na mão. Então, um feliz dia do amigo aí para o pastor Mauro, para todos os irmãos que nos acompanham, que nós possamos seguir à risca a questão da verdadeira amizade, né? A amizade bíblica. Amém. Quero agradecer ao Leandro, recíproca é verdadeira, irmã Áurea, muita saudade de vocês, né? E de todos os irmãos aí que participaram, agradecer, e que nós possamos cada vez mais ter assuntos aqui bíblicos para falar, e que o reino de Deus seja expandido. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, eu te louvo, te agradeço por essa noite, pela oportunidade que o Senhor preparou de nós estarmos aqui falando a tua palavra. Continua abençoando o Leandro, a sua família, a Valentina, a Áurea, a Mandirce, todos aqueles que participaram. Dá-nos uma noite de paz e tranquila, continua conosco, nos sustenta e nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço. Deus abençoe, Leandro. Irmãos, que Deus possa abençoá-los, dar uma semana vitoriosa, uma semana na presença de Deus. Acompanhe o canal, essa semana eu vou estar colocando, nós vamos ter algumas lives essa semana, que vocês possam acompanhar. Acompanhe o pastor Mauro também, o pastor tem uma live muito boa amanhã, se você não tiver compromisso com a sua igreja, com culto de doutrina, assista essas lives são bênção, e tenho certeza, acompanhe também na sexta-feira, o pastor tem uma live de escatologia com o pastor Fábio, lá de São Joaquim da Barra, né? Que todos os irmãos possam estar acompanhando aí. Grande abraço a todos. Deus abençoe.
pastor Mauro, e nunca se esqueça, Jesus é o centro do Evangelho. Deus abençoe a todos, uma ótima noite.